Boa noite, sejam bem-vindos ao Longe Talks. Meu nome é Jéssica Bram, boa noite, Li, boa noite, Jorge. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição agora. Meu nome é Jéssica Bram, eu tenho 32 anos. Hoje eu tô com uma camisa listrada de preto e um bege bem clarinho. Eu tô com um fundo cinza em tons puxando para um tom de azul. Meu cabelo é preto, castanho escuro, tá solto, tá na altura um pouquinho embaixo dos ombros. Eu estou com um brinco de argolas e não estou com maquiagem. Boa noite a todos, boa noite, Jorge. Muito obrigada por Boa estar aqui noite. com a gente hoje. Eu sou Eliane Kreisler, 63 anos. Meu cabelo é inteiramente branco até os ombros. Hoje eu estou com óculos meio laranja e meio cinza. Não uso maquiagem também, pele branca, 2 argolinhas douradas, e o meu fundo é o fundo do meu escritório, do local que eu trabalho, entre branco e prateleiras que estão ali, que tem livros e tem outras coisas. É isso. Passo para você, Jorge. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês para a gente conversar. Bom, eu sou um homem branco, tenho o cabelo que já não está mais tão grisalho, já está mais para branco do que para grisalho, com a barba também grisalha. Eu estou com um casaco de esporte, assim, com uma camiseta branca por baixo, e estou aqui também no meu escritório. No fundo você tem uma estante de livros, né? Uma plantinha ali, uns quadros. E esse é o enquadramento aqui para a nossa live. Maravilha, Jorge. E a gente costuma pedir para os nossos convidados todos a se apresentarem por eles mesmos. Então, não falar o Jorge jornalista, mas falar quem é o Jorge. Então, conte para nós, quem que é você? É difícil, hein? Esse tipo de apresentação assim nunca tinha passado. Mas, assim, eu acho que eu sou, antes de tudo, um sujeito curioso, né? Porque eu acho que o jornalista precisa ser curioso. Eu acho que isso vem da minha formação, mas acho que isso está na minha vida. Eu sempre tive essa curiosidade. E é uma curiosidade para quê? Para levar esse conhecimento, essa informação para as pessoas. Então, eu acho que isso muito define assim, a forma que eu sempre trabalhei em tudo que eu fiz, de transmitir para as pessoas ou um conhecimento ou uma informação que eu tenho, de forma que isso possa ajudá-las de algum jeito na vida delas. Eu acho que isso daí é assim, uma coisa que eu sempre estou interessado, até nas relações pessoais, né? De falar assim, nossa, fulano precisa saber disso, nossa, o outro trabalha com isso, precisa ver esse livro, precisa ver esse texto, precisa saber que aconteceu isso. Eu estou sempre nessa intenção, né? Nesse empreendimento. Jorge, eu tenho aqui uma imensa... a gente leu o teu livro, a Jéssica usa ele em grupos, né? E eu queria que você contasse um pouquinho o que os últimos 4 anos para cá, porque a tua experiência é muito grande e ela vem nesse décadas, né? Mas qual foi que a gente percebe o boom dessa passagem de deixar de ser um país jovem para hoje ser um país onde a gente sabe que até o próprio censo está mostrando que cada vez a gente vai ter que se adequar a uma realidade que é inexorável de ter um país envelhecido. Eu queria assim que você só explorasse um pouquinho isso para a gente. O envelhecimento do país, ele é resultado de, sobretudo, um investimento que o Brasil fez em saúde. A partir da Constituição de 1988, quando a gente cria
o Sistema Único de Saúde, o SUS, e consegue quebrar aquela lógica que vinha sendo a lógica do Brasil desde sempre, de uma assistência de saúde ligada ao trabalho, né? O que a gente chama, né, na literatura de medicina previdenciária. Quer dizer, antes do SUS, quem tinha maior acesso à saúde é quem estava trabalhando e, portanto, tinha ali o Hospital dos Servidores, o Hospital dos Eletricitários, o Hospital para as categorias, não é? E quando vem o SUS, você consegue levar mais saúde para todo mundo. Isso é um dos principais determinantes do fenômeno da longevidade, das pessoas começarem a viver mais. E também da inserção da mulher no mercado de trabalho, do empoderamento da mulher, embora isso ainda seja aí uma longa trajetória, como a gente vê em todos os dados, mas, sem dúvida nenhuma, a vida, né? a inserção que teve minha avó, minha mãe já teve muito mais, né? E minha mulher tem muito mais, e é que eu tenho um filho homem, então não dá para falar do filho, mas, enfim, se tiver netas, vão ter muito mais. Então, isso mudou completamente o papel da mulher na sociedade, também devido ao avanço da ciência, que traz aí instrumentos para a mulher ser, né, de fato, a dona do seu corpo, né? Estou me referindo à pílula anticoncepcional, que ela vai ter um impacto na redução da taxa de fecundidade, né? Que é o número de filhos por mulher. Então, isso tudo levou a sociedade contemporânea do mundo inteiro a unir dois elementos que definem esse envelhecimento do país, né? Ou de todas as sociedades, o envelhecimento do mundo, né? Uma redução da taxa de fecundidade e, ao mesmo tempo, um aumento da expectativa de vida e da longevidade, né? Isso tudo foi o resultado, né? Isso que eu acho que é importante as pessoas saberem, não de algo natural na sociedade capitalista. Isso foi resultado de muita luta, de muita reivindicação, né? Seja das mulheres, seja dos sanitaristas que construíram o SUS, no nosso caso, mas também a ampliação do estado de bem-estar social nas outras sociedades. Então, é isso que nós estamos nos deparando agora. E eu acho que isso daí, quando você retrata tudo isso, dá para a gente ir num caminho assim. E agora? Com tudo isso, quais são os nossos desafios? Porque quando a gente fala da longevidade, a gente está falando de forma holística, me corrija, mas de forma holística em vários pilares, né? Saúde, físico, mental, a gente está falando de economia, a gente está falando em todos os pilares. E aí, quando a gente traz esse retrato hoje para o Brasil, quais são os maiores desafios que a gente vê com essa população envelhecendo e a gente sabendo que tem todas essas fontes para que a gente possa poder rodar a engrenagem, né? A verdade é essa. O que nós estamos, né? Eu acho que não é só do Brasil, a gente nunca deve pensar assim a questão da longevidade ou do envelhecimento populacional em um país só, não é isso que eu coloco no livro, essa questão da geopolítica, né? Que eu coloquei lá, a geopolítica do envelhecimento, que é essa dinâmica demográfica que está criando. Então, o que nós temos hoje é que essa grande conquista que eu falei anteriormente, ela se transformou num fator perturbador do capitalismo. Porque a economia capitalista, ela sempre cortou pelas pontas, né, no seu objetivo final de lucro. Então, ela não quer, né, ela não quis
ela demorou para absorver a infância, né, e depois a adolescência, né, e até hoje ela tem ainda dificuldade de absorver a adolescência e as questões da adolescência, que são questões inerentes a todos os seres humanos, e que isso tem um custo para a economia capitalista, e ela não quer assumir esse custo, né? E, na outra ponta, a velhice, né? Então, essas duas pontas são vistas pela sociedade capitalista como as pontas improdutivas. Isso é amplamente o que a gente vê na literatura. Então, hoje, atualmente, o que acontece? É a primeira vez que essa sociedade moderna que eu estava me referindo, que eu estava falando, ela vai se deparar com essa longevidade. Nunca a humanidade se deparou com uma longevidade como nós estamos vivendo, de aumento de centenários, do número de centenários e mesmo das pessoas octogenárias, etc. Então, antes dessa conquista que eu me referi, antes desse avanço da medicina, antes desse novo papel da mulher, etc. e tal, o capitalismo praticamente não tinha esse problema, porque a gente não vivia tanto. Então, você tinha sistemas previdenciários que não eram tão pressionados porque as pessoas não viviam tanto. Você não tinha sistemas de saúde que eram pressionados porque as pessoas também não tinham, as sociedades não tinham esse perfil epidemiológico que nós estamos enfrentando hoje, né? Estamos enfrentando uma transição demográfica paralela a uma transição epidemiológica para as doenças crônicas. Então, você forma sistemas de saúde no mundo todo que são voltados basicamente para a cura e não para o acompanhamento das doenças crônicas. Então, todas essas questões, elas vêm à tona e são desafios para essa sociedade. E nós temos aí vivemos, né, uma grande transformação na economia no final da década de 70 para diante, não é? Assim, o que é chamado aí na imprensa e na literatura, na academia, da fase do neoliberalismo, né? Quer dizer, essa transformação dos estados em como eles conduzem a economia, que evidentemente uma escolha política das sociedades, né? Algumas pelo voto, outras não pelo voto, mas é uma escolha política. Isso daí complicou bastante. Então, eu vejo que hoje esse é o grande desafio. É uma coisa que eu sempre destaquei. Você quer que o envelhecimento se encaixe no modelo econômico vigente, e não o contrário, que o modelo econômico se adapte para essa nova dinâmica demográfica. Enquanto a gente ficar tentando essa segunda hipótese, vai ser bastante complicado, porque nós temos muitos desafios. Nós temos o desafio ainda como um país desigual, um país do hemisfério sul, da educação, né? E dentro desse aspecto da educação, nós temos uma desvantagem, inclusive em relação aos vizinhos da América Latina, que conseguiram equacionar, por exemplo, o problema do analfabetismo lá atrás, muito antes, né? Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é dessa adaptação e aumento e maior investimento no sistema de saúde. O outro grande desafio, que é o que a gente está discutindo nesse momento, e é o que eu estou mais envolvido academicamente, que é o desafio do cuidado. Você vai ter, você vive hoje no mundo uma crise do cuidado, porque aquela mulher que cuidava quase que por imposição de uma mão
invisível, né? A gente outro dia estava brincando com isso, você é a mão invisível lá do Adam Smith. Não, hoje ela é a mão invisível do cuidado, e que sempre colocou a mulher nessa função de cuidar, e hoje não existe mais essa mulher. Ela está no mercado de trabalho, e ela é uma parte importante da renda da família, ou a família, a pessoa de referência salarial na família é ela, porque mora ela e um filho ou 2 filhos. Então, ela não pode parar para cuidar mais dos pais, dos avós, como antigamente. E isso é que sustentava o capitalismo. Isso é o que liberava as pessoas para o trabalho, né? Então, isso é uma questão que vem desde da década de 70, com as economistas feministas, né, que fundaram esse campo da economia do cuidado, e hoje você hipertrofiou esse desafio com o envelhecimento da população. Então, esses são só algumas das questões que estão envolvidas aí com o envelhecimento. Hoje, Jorge, a gente vê vários termos para falar sobre a economia da longevidade, né? Tem economia da longevidade, alguns falam de silver economy ou economia prateada. Tem diferenciação entre esses termos? O que eles querem dizer? Então, vamos lá. Primeiro, a economia do cuidado, que hoje até eu tenho um texto, né, que eu publiquei já há alguns anos, que eu falava economia do cuidado e economia da longevidade, o envelhecimento a partir de novos conceitos, né? Esse texto está aí na internet para quem quiser acessar. E que eu já me preocupava exatamente com isso que você está colocando, Jéssica, que é essa confusão dos termos. Então, assim, a economia do cuidado, como eu acabei de dizer, ela é um campo do conhecimento muito bem estabelecido, muito bem conceituado, com uma biblioteca de produção das economistas feministas, sobretudo as americanas, as francesas, desde a década de 70, com esse olhar, né? Olha, nós, mulheres, cuidamos, não somos remuneradas e sustentamos a economia capitalista, porque se a gente não fizer comida em casa, não lavar roupa, não cuidar dos filhos, etc., você não vai ter um trabalhador no futuro para entrar na sua fábrica, você não tem o meu marido para ir para a sua fábrica trabalhar, então eu é que sustento a sua indústria e eu não sou remunerada por isso. Então, isso motivou essas economistas, né, a produzirem academicamente, mas também nos movimentos sociais feministas, e isso é chamado da economia do cuidado, tá? A economia, aí vamos para o... Aí na década de 70, no Japão, a área do marketing, né, veio com o termo Silver Economy, que é um termo que queria designar um maior número de consumidores idosos, né? E que eles é que tinham renda, e eles é que tinham poder de compra, e claro que estamos falando de um país que teve, né, um catching up, como a gente chama, né, um país que ficou rico no pós-guerra e conseguiu ter uma sociedade de consumo interna, e o marketing designou como Silver Economy. Esse termo ele passou a ser um termo polifônico, né? Um termo de muitos significados hoje, porque quando a gente fala hoje de economia da longevidade, por isso que eu traduzi aqui em 2007 para economia da longevidade, porque era exatamente para mostrar que havia um outro aspecto, quer dizer, os países ricos, eles não estavam apenas pensando nesse mercado consumidor, se o idoso compra de manhã, de tarde ou de noite, se ele prefere a cor tal, o que ele mais dá valor, toda essa parte de comportamento do consumidor. Não é isso. A economia da longevidade, ela é uma política industrial. O que esses países estão preocupados é que
ao alterar a cesta de consumo das famílias com mais idosos e menos crianças, você vai comprar outras coisas, né? Consumir outras coisas, tanto bens como serviços, e esses bens e serviços não podem ter um componente de produtos importados tão alto. Então, você tem que pesquisar o que essas famílias, o que vai pressionar mais o orçamento familiar dessas famílias, para ver o que o país tem que fazer para produzir ele mesmo aquele produto que está sendo mais consumido. Um dos grandes exemplos, sempre cito isso, é fraldas geriátricas. Quer dizer, uma família de baixa renda hoje, se não é o SUS distribuir fraldas geriátricas, ela não tem como comprar. E a outra questão é que essa cesta de consumo, esses produtos para o envelhecimento, né, você sabe bem disso, eles estão cada vez mais sofisticados, eles estão cada vez mais tecnológicos, né? E aí entra toda a área da gerontecnologia. Então, esses produtos serão, sim, cada vez mais caros, mesmo para a classe média, e vão criar mais desigualdade social, porque o envelhecimento de uma pessoa que pode comprar, por exemplo, nutrição especializada, não é? Que é um grande mercado no Brasil, eu posso, né, sofrer uma cirurgia e depois eu tenho uma reposição muito mais rápida, porque eu tive acesso àquela latinha que custa muito caro, né, na farmácia, no supermercado, e que as famílias de baixa renda não podem comprar, né? E que mesmo que o SUS adote, o SUS vai ser pressionado porque ele está comprando um produto de altos componentes importados que estão ali dentro daquela latinha, né? E sem falar na área da saúde, na área da farmacêutica. Acho que a gente tem um potencial muito grande em termos de pesquisa, em termos de seriedade em relação a isso para desenvolvimento. A questão é romper algumas barreiras para que isso comece a acontecer com mais frequência, né? E isso movimenta também e mais a economia. Então, ao invés da gente ter um olhar mais negativo, mais deturpado em relação a isso, a gente olhando para essas outras possibilidades, acho que até abre a nossa mente, a mente de quem estiver assistindo aí, que tiver conexões e contatos interessantes, para que explore mais esse outro lado, essa outra vertente, porque isso abre caminhos, não só arruma, né, e resolve muitos problemas, mas também gera e movimenta a economia de outras formas, inclusive com trabalho, né? Então, é bem interessante, Jorge, isso que você traz e a forma como você explica tudo isso. Muito obrigada. Jorge, eu só queria agradecer muitíssimo. Primeiro, porque as pessoas que vão assistir, elas tiveram uma aula, e particularmente eu tive uma grande aula com você desses termos, de tudo isso, que foi muito, muito rico mesmo. Só tenho gratidão. Muito obrigado aí, e enfim, né, tô nas redes aí, né, quem quiser falar, colocar, sempre coloco as coisas lá, sempre nessa intenção que eu falei, de você dividir, né, as informações, os conhecimentos. Então, é sempre um prazer.